Olá, galera, sejam bem-vindos. Vamos aqui dar início a mais uma resolução de questões do ENAD. Pessoal, nós temos uma questão, que é a questão 20 do ENAD 2014 para o curso de Engenharia Mecânica, certo? Nós vamos começar a resolver essa questão, mas antes, pedir aí para o pessoal dê uma curtida no vídeo, se inscreva no canal, certo? Para que a gente possa dar continuidade a esse projeto. Então vamos lá. Questão 20. As turbinas de Pelton são turbinas de ação que recebem um jato de fluido proveniente de um injetor. Esse jato incide tangencialmente ao rotor em paz distribuída ao longo de sua periferia. Só vamos ver aqui como é que funciona a turbina de Pelton, certo? Vou desenhar aqui um esquema. Nós temos que essa turbina ela vai ter um rotor, certo? E a sua volta nós teremos algumas conchas, eu vou desenhar só algumas. E o que acontece? Nós temos aqui um rotor. Onde ele vai sair aqui, vai projetar um fluido com uma certa velocidade inicial. Ao alcançar as pás, vai fazer com que essa turbina ela venha a rotacionar. Certo? Então, o que acontece? Nós temos aqui a conversão de um movimento linear em movimento rotacional, ok? Continuando, ó. Sabendo que a força aplicada nas pás é proporcional à variação da quantidade de movimento do fluido, segundo a lei de Newton, avalie as afirmações a seguir. Quando ele afirma isso, pessoal, é porque nós temos que, de acordo com a segunda lei de Newton, escrevi bem aqui em cima, a força vai ser igual à variação do momento com relação ao tempo, certo? Então, essa é a definição. E aí, o momento, nós sabemos que é massa vezes velocidade, ok? Então, vamos lá. Vamos analisar aqui cada uma das afirmativas. Para uma mesma velocidade do fluido na saída, no bocal do injetor, quanto maior o diâmetro do rotor, maior será a velocidade angular. Vejamos. Nós sabemos que o raio é igual ao diâmetro sobre 2, certo? Nós também sabemos, pessoal, que do movimento circular, que a velocidade tangencial ela vai ser igual à velocidade angular vezes o raio. Então, como consequência, nós temos o seguinte, que a velocidade angular ela vai ser a velocidade tangencial sobre o raio. Substituindo o raio por d sobre 2, nós teremos que a velocidade angular será 2 vezes a velocidade sobre o raio, certo? O que acontece? Essa é a equação onde vai mostrar a dependência da velocidade angular com relação ao raio. Então, se a gente... Opa, raio não, pessoal, desculpa. Nós fizemos a substituição, isso daqui é o diâmetro. Porque o raio é 2 vezes o diâmetro. Então, vamos lá. Se a gente aumenta o diâmetro, o que vai acontecer com o ômega, pessoal? Ele vai ser reduzido, porque são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, o outro vai diminuir, certo? Então, o que acontece? Aqui diz que quanto maior o diâmetro, maior será a velocidade. Está errado, certo? Então, esse item ele não vai estar de acordo com a teoria, porque a velocidade angular ela é inversamente proporcional ao raio, certo? Então, como consequência, esses itens aqui já estão descartados. Vamos para o segundo. Para uma mesma velocidade do fluido, na saída do bocal do injetor, quanto maior o diâmetro do rotor, maior será o torque. Pessoal, a força ela depende do momento. O momento é massa vezes a velocidade. Se a velocidade é constante, nós teremos que a vazão aqui vai ser constante, certo? Então, quer dizer que a força ela vai ser constante. Quando eu faço essa consideração aqui, mesma velocidade significa dizer que a força ela é constante. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Aliás, a gente vai supor que ela é constante, certo? Então, vamos lá. Na segunda, nós temos o seguinte. Ele fala do torque. O torque é dado pelo produto vetorial entre o raio ou a distância entre o eixo de rotação e o ponto onde é aplicada a força, certo? Vamos lá, produto vetorial entre o raio vezes a força. O que acontece? Nós sabemos que o raio
é o diâmetro sobre 2. Se a gente aumenta o diâmetro, a gente aumenta o raio. Então vamos lá. Se a gente aumenta o raio, acontece o que com o torque? Ó, ele aumenta porque são diretamente proporcionais, certo? Então vejamos, ó. Quanto maior o diâmetro do rotor, maior será o torque. Então o item 2 está correto. Se a gente fosse analisar os itens, nós temos apenas o B e o D, certo? O que acontece? No B ele diz que é apenas a terceira e no D ele diz que é apenas 2 e 3. Como o 2 está correto, nós temos que esse item aqui é o correto. Ó. Certo? O 2 e o 3 estão corretos. Mas vamos analisar a terceira afirmativa para a gente fechar aqui a nossa questão. Então, ó, para um mesmo formato e tamanho de pás, quanto maior a velocidade do fluido na saída do bocal do injetor, maior será a força tangencial. Exatamente. Ó, como depende disso daqui, vamos lá. Então vejam, como depende da variação do momento, certo? Quanto maior a velocidade de entrada, nós teremos aí uma diferença maior entre a velocidade de entrada e saída, então teremos uma variação maior nesse momento. Então, o que acontece? Quanto maior a velocidade na saída do bocal, isto é, atingindo o rotor, certo, maior será a força tangencial. Sim, porque ela depende da velocidade. Então, nós temos que o terceiro item também está correto. De qualquer forma, nós temos que a única opção que tem o 2 correto das que sobrou, certo? Foi o item B e o item C. A única que tem o 2 é o D. Então, já poderíamos marcar. E analisando a terceira, somente para afirmar que seria o item D, certo? Então, temos aqui essa resolução. Pessoal, se gostaram da resolução da questão, deixa a curtida de vocês, se inscrevam no canal para que a gente possa continuar com mais resoluções. Então, pessoal, até o próximo vídeo.